A distração, ela tem várias caras, né? Principalmente agora com o estudo online, muita gente opta por estudar em casa, né? O famoso study office, né? Ou study home, né? Eu achei melhor, né? Faz mais sentido. Faz. É. Mas depende da forma como você olha, tá? Você Claro, me vamos deixa atualizar amiga as aulas de eu inglês, já tô gente. fazendo, para. Para, que senão te desafio ao vivo. Não. Tá Deixa certo. quieto, viu? Aham, Ok. exatamente. A distração, ela pode vir de maneira interna, que A é gente quando... nem vê ela vindo. Exato, aí quando você vê, ela já se instaurou ali, já passou a casa pro nome e deu tudo certo. E ela pode vir de maneira externa também, que é quando você... Câmera, por favor, foque na Ana Luísa. Diga, Não, faz o que você tá fazendo. quando você faz o quê? Isso que você tava fazendo Hã? agora. Gente, aqui a gente Isso aqui? ensina por meio Ah, da que prática. lindo, gente, que exemplo. Exatamente. E o celular, gente, na época que a gente tá vivendo, ele é um grande vilão pra distração. Porque, vamos ser sinceros, vamos ser honestos aqui, eu e você, na amizade, na intimidade, é muito mais legal ver TikTok do que estudar. Eu concordo com você, eu amo TikTok. TikTok é assim, eu tenho certeza que o capiroto tem um dedinho ali. Porque não é possível uma coisa ser tão boa assim e não trazer malefício, né? Então, a distração, ela é uma coisa que cada vez mais tá atrapalhando as pessoas. Uhum, E às vezes a gente nem vê que a gente se distraiu. uhum. E dentro da categoria dos sabotadores, quando a gente vai colocar na distração, é quando você já começou a fazer algo. Por exemplo, a gente já começou a fazer esse podcast. Uhum, E de repente a gente viu que a gente foi olhar um negócio no celular e quando viu já tá olhando outra coisa e nem sabe como é que chegou ali. uhum. Então, pra começar a fazer algo e se distrair, você está utilizando o sabotador distração. Certo. E eu vejo que tem pessoas que se distraem de maneira interna e de maneira externa, né? Uhum. E tem pessoas que se distraem das duas maneiras. Me conta depois aqui nos comentários qual tipo de distração mais te pega no dia a dia. Eu vou explicar um pouquinho das duas, porque eu acho que às vezes o aluno tem dificuldade de perceber. Mas a distração interna é quando você começa a fazer algo relacionado ao estudo ou a qualquer outra atividade e necessariamente depois de um tempo ou poucos minutos você começa a pensar em outras coisas. Então eu tô estudando ali geografia, né? Uma delícia, globalização, que legal. E aí o que acontece? No meio dessa globalização vem uma distração interna, que é um pensamento aleatório, intrusivo, sobre outro assunto, sobre qualquer outra coisa, né? Sobre comprar alguma coisa, mas é realmente algo interno, não é de uma fonte externa, você pensa em outras coisas, relacionadas ou não ao estudo. A distração externa é aquela que a gente, muitas vezes, não tem tanto controle assim. Por quê? Porque vai ser, sei lá, um barulho, uma música, vai ser alguém te chamando, vai ser, sei lá, uma mosca passando, vai ser você sentar num lugar que é muito movimentado. Ou você pegar o celular. Ou você pegar o celular. Então, assim, as distrações, tanto internas quanto externas, né, elas ocorrem muitas vezes, principalmente quando você já vai estudar cansado também. É importante falar isso, porque às vezes o aluno, ele tem dificuldade, ele já não tá no melhor ambiente pra ele, e ele começa a estudar, e é um dos dois que acontece, a interna e a externa. Exatamente. E eu vejo, pessoal, que tem muita... Quando a gente vai na definição do sabotador em si, e aí são 8, né? A gente falou só do primeiro, que é a distração. A gente precisa entender que o sabotador é tudo aquilo que te impede de fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então, você e eu sabemos que seu objetivo é estudar, certo? Que você tem ali que cumprir, sei lá, 6 horas de estudo líquido por dia. Você tem que assistir suas aulas, tem que fazer suas anotações, você tem que fazer sua bateria de exercício, você tem que fazer seu simulado, sua revisão do Anki, enfim, independente da forma como você tem que fazer. Você tem que fazer. E você, no começo do dia, você faz um acordo consigo mesmo e fala assim, eu vou fazer. E dentro desse caminho, né, ao longo do dia, você é nocauteado, aí mais uma vez o exemplo, pelos sabotadores. Então, o sabotador é tudo aquilo que te impede, são os vilões que te impedem de chegar no teu objetivo. E a distração, eu vejo que nessa geração, na época que a gente tá vivendo, ela é um dos principais tópicos que a gente precisa olhar. Porque se a gente não parar pra pensar, o nosso tempo de estudo, ele vai ser extremamente reduzido. Você pode estar lá sentado 8 horas, mas se você distrair a cada 5 minutos, se juntar tudo que você aprendeu no dia, às vezes não dá uma. Exato. Você perde a qualidade, independente da quantidade. E aí não adianta, porque é o que eu sempre falo, estudar é uma atividade de alta complexidade intelectual. Não é igual se você tivesse, por exemplo, que fazer 100 brigadeiros. Que você estando cansado, escutando podcast, mexendo no celular, ouvindo música, que você ia conseguir fazer os 100 brigadeiros, ia ficar mais ou menos igual. Estudar não, estudar você tem que estar ali, ó, presente naquele momento. Você tem que estar de corpo e alma, porque senão você não vai ter o resultado. O brigadeiro do estudar é você conseguir lembrar depois. E aí você perde isso, né? Exatamente. Então a distração eu vejo que é um dos principais sabotadores que afligem os vestibulandos e que eles percebem, porque a gente percebe quando a gente se distrai. Eu falo sempre que ele vai evoluindo a nossa percepção. Porque no começo, às vezes, ele percebe depois que ele já tá viajando na maionese há muito tempo, assim, né? Aí do nada ele, opa, me distraí. Quanto mais você... E é treinado, né? As pessoas acham que não é treinado, mas você vai treinando a sua percepção pra desenvolver cada vez mais rápido a percepção que você tá se distraindo. E, gente, isso é fisiológico, né? Então, o seu cérebro, né, principalmente o córtex pré-frontal, ele tem a competência, ele que desenvolve isso pra bloquear essas distrações e manter a atenção seletiva. E você não consegue manter a atenção porque você não bloqueia essas outras distrações. Então é importante, né, a gente também favorecer isso, tirando os estímulos. Exatamente. Então, assim, ambiência importa, exato. Então, trazendo pro prático, gente,
Se é o celular que te prejudica, tira o celular. Se é o local, procure um outro local que seja mais confortável pra você. Tudo aquilo que tá ao seu controle, na verdade, né? Ao seu alcance, pra você poder mudar. Faça isso, porque se a gente for depender 100% do tempo da nossa força de vontade, cara, cedo ou tarde, você vai cair na distração e aí você vai perder um tempo que você poderia ter utilizado de uma outra maneira, né? Você reduz a produtividade Exatamente. e compromete a aprendizagem. Ou seja, você tem que fazer 2 vezes a mesma coisa. E, tipo, não dá tempo de você fazer uma vez, gente. Como é que você vai fazer É 2? aquela velha frase, tem 2 formas de fazer as coisas, ou certo ou de novo. Não tem outro caminho, né? E aí é muito mais interessante você ter o seu tempo de descanso, o seu tempo que você vai ficar no TikTok, o seu tempo que você vai viajar na maionese, você vai conversar fiado, você vai fazer XYZ, qualquer que seja o que você gosta de fazer, isso se chama atividade circunstancial, tá? Aquela que você não tem nenhum retorno sobre ela, mas ela é gostosa de fazer. Que ela seja consciente também, intencional. A gente precisa disso. Só que a gente não precisa disso no momento onde a gente se propôs a estudar. Quando essa atividade, ela atropela o plano que a gente tem pro dia. Faz sentido, Aninha? Faz todo sentido. Então, assim, eu acho que eu citaria que talvez 50% dos problemas dos alunos tá conectado a esse sabotador. Uhum. É um sabotador que tem muitas ferramentas para você melhorar e para desenvolver. E essa atenção sustentada, ela é treinada. Então, eu sei que agora, às vezes, você tá fazendo 30 minutos e se cansando e se distraindo. Mas se você não treinar, meu amigo, nada vem fácil. Muito menos a atenção que é disputada aos tapas com tantas outras coisas mais interessantes do que estudar. Então, você precisa de técnicas aí para realmente conseguir eliminar. Coisa simples, gente. Guarda o celular na gaveta, estuda num lugar silencioso. Toda vez que você for estudar, faz uma lista daquilo que você vai estudar. Tem um papel ao lado para descarregar as ideias enquanto você está estudando. Tudo que vier à sua mente, você coloca nesse papel ao lado. GTD é uma ferramenta que a gente utiliza também para classificar as atividades. Então, inclusive, indicação de livro que se distraiu, tá vendo? Tá vendo? É assim que começa a distração. A gente nem vê e ela já foi. Se você quer saber mais sobre os nossos acompanhamentos para você conseguir estudar com qualidade, estratégia e garantir que esse seja o ano da sua aprovação, clica aqui na descrição.